Boa noite, nós vamos continuar hoje, então. Hoje é o fim da trilogia. Na semana passada, o Silvio veio com a segunda pregação do mesmo tema, sobre processos. E quem começou foi o Leandro. Quem lembra da pregação do Leandro, que ele trouxe as caixas? Então, a gente tem aprendido, nas últimas 2 semanas, sobre propósito e processo. E o título dessa mensagem de hoje é, para já ajudar o Abraão, Vida com propósito, vida com processo. Não existe vida cristã sem processo. E processo aqui é um eufemismo, na verdade, para tribulação, problema, desafio. Romanos 5:3 vai falar que nós nos gloriamos na tribulação. A gente se alegra no meio do problema, no meio da crise. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Romanos 5:3. Em outra versão vai falar que perseverança, já estou no verso 4. A perseverança, ela gera experiência. Não existe evangelho sem transformação. Evangelho sem transformação nada mais é do que o cristianismo cultural ou o cristianismo nominal, onde eu falo que eu sou cristã, que eu sou crente, mas eu não ajo como um. É muito confortável falar que é crente, porque falar que é crente implica que eu estou indo para o céu. Mas será? Processos levam tempo. Para a gente ser transformado de verdade, leva tempo. Porque a gente precisa gerar frutos de arrependimento. É necessário que a minha vida e a tua mostre que nos arrependemos do pecado, que deixamos o pecado. E a gente precisa gerar fruto que permanece, é isso que fala em João 15:16. Gere frutos. Eu te chamei para isso. Eu vos designei para isso. Para que vocês vão e gerem frutos. Mas olha que interessante. João 15:16. Frutos que permaneçam. Será que está errado aqui? João 15:16? Falei errado? Era em fruto. Olha lá, fruto que permaneçam. Sabe, às vezes a gente vive como a onda do mar, vai e volta, vai e volta. Isso é fruto que permanece? A gente precisa dar fruto. Árvore ruim dá fruto ruim. Árvore doente dá fruto doente. Se você vai para a academia e você vai malhar um músculo, se você não é igual a mim, porque eu comecei a fazer exercício essa semana, porque eu comentei com as meninas que o verão está chegando, mas eu continuo no meu corpo de inverno. Tem algo errado que não está certo, Débora? Precisamos nos preparar para o verão? Precisava ter sido antes, mas amém. E eu já andei na bicicleta, porque o Vinícius comprou uma bike muito chique, que tem até uma televisão, uma tela. E eu já fiquei olhando o que mudou, instantaneamente. Saí da bike e já quero ver diferença. Mas é assim que funciona. Se você vai para a academia, exercitar um músculo, para ficar bonito, para ficar saudável, para ficar em forma, é rápido. Mas por que a gente quer que a nossa vida espiritual seja? É tão assim interessante, a gente tem uma fé tão do que a gente quer. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso chamado? Ser cristão? Só ter um título? Não. Eu e você não somos chamados para ter o título de cristão. Você não foi chamado para ser cristão. Você foi chamado para ser discípulo. Você sabia que no Novo Testamento, na Bíblia inteira, a palavra cristão, eu já falei isso aqui, se você lembrar, só tem 3 vezes na Bíblia a palavra cristão. 269 vezes a palavra discípulo.
Ser cristão é um título. Título não muda quem nós somos da nossa essência. Ser discípulo é ser como Jesus. É ser um aprendiz do mestre. É fazer o que o mestre faz. É todos os dias negarmos a nós mesmos para sermos mais parecidos com Cristo. Infelizmente, hoje, uma coisa que a gente tem visto muito é o evangelho de um Deus que aceita tudo. Fala-se de salvação, mas não fala de cruz. Fala de graça, mas não fala de transformação. Fala de poder, mas não fala-se de caráter aprovado. De amor, mas não fala de obediência. Eu e você temos um propósito, um chamado: sermos discípulos de Cristo. O processo, transformação de caráter. Nós vimos aqui nas últimas 2 semanas o processo de Abraão. Abraão, pai da fé, teve que aprender a ser obediente. Lembre que no começo da caminhada de Abraão, Deus falou para ele: saia da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu de Ur dos caldeus, e foi em direção à terra prometida. Quando ele chegou lá, era um deserto, não tinha chuva. A palavra de Deus fala que havia seca. Então ele vai para o Egito, onde era muito parecido com Ur. Mas ele teve que aprender a ser obediente a tal ponto que na hora que o Senhor pediu o filho dele, ele estava pronto para entregar. Abraão teve que aprender. Eu e você temos que aprender certas coisas. Nós também vimos José. Qual foi o grande aprendizado da vida de José? E talvez seja o maior desafio meu e seu: perdoar quem nos fere. José caminhou, teve que passar por todo o processo de escravo, de prisioneiro, para aprender a perdoar. Porque se você não sabe perdoar, você não sabe liderar. Pergunta para o pastor Júnior, aproveita que ele está aqui. Existe liderança sem dor, pastor Júnior? Não existe liderança sem ofensa. Ser líder é perdoar, dia após dia após dia. Foi isso que Jesus fez. Qual que é a maior mensagem da cruz? Perdão. José teve que aprender a perdoar e não foi fácil. Mas hoje eu quero encorajar você que está desanimado. Eu quero confortar você que talvez está vivendo um processo e já está sem esperança com essa mensagem. Mas ao mesmo tempo eu também quero confrontar você que, já sabendo a verdade, ainda vive a mesma vida, sem transformação. Existem processos que eu e você a gente passa que são para glória de Deus. Processo para glória de Deus. Mas tem tribulação que a gente passa que é para manifestar a glória de Deus. Entende a diferença? Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, quer trabalhais, tudo que faça, faça para a glória de Deus. Mas manifestar a glória de Deus é quando as pessoas veem o Deus onipotente, onisciente, o Deus altíssimo, o majestoso Deus, através da tua vida. Amém? Então, abra comigo a tua Bíblia em João 11. Vai estar em inglês no telão e eu vou ler em português. E é uma passagem que eu e você já cansamos de ouvir. Mas a Bíblia, a beleza da Bíblia é essa. Sempre tem algo novo para aprender, amém? Quem aqui ama ouvir uma mesma passagem e aprender algo novo? Eu amo, eu acho isso assim, uau! Eu amo quando um pregador vem com João 3,16 e eu falava, uau, já conheço, mas ele começa a falar e eu fico mais maravilhada com o poder da palavra, amém? Vamos ler então João 11. Se você prefere inglês, leia no telão, concentre-se. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Não há poder na minha opinião, não há poder, Senhor, nas minhas dores, nas minhas feridas, mas há poder na tua palavra, Senhor. O Senhor é Deus e eu clamo agora pelo teu Espírito Santo de sabedoria, entendimento, conhecimento, Espírito de poder, de conselho e de temor do Senhor. Espírito Santo, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça, Pai. Fala conosco, Senhor. Através da tua palavra, traga cura, libertação, salvação, esperança ao aflito. Em nome de Jesus. Amém.
A morte de Lázaro, João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja bem, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, verso 6, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, ou mestre, há poucos judeus tentaram apredejar, de mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro adoeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que eles estavam falando simplesmente do sono. Por isso lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Estava entendendo nada. 17. Ao chegar Jesus, soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa, saíram os judeus que estavam confortados em casa e seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do morto, disse:
Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você crer verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas e deixem-no ir. Depois disso, os judeus conspiraram para matar Jesus. Amém? Quem já conhecia essa história? A gente viu ali então, no versículo 3, que Jesus amava Lázaro. E Lázaro estava doente. Eu acho muito interessante, eu estava falando com o Vinícius esses dias, que eles falam assim: Senhor, aquele que tu amas está doente. A gente está lendo qual livro? João. Quem é João? O discípulo amado. Lembra? João, o discípulo amado. Quem falou isso? João. Vocês já perceberam isso? João 13, 23. Ele fala isso dele mesmo. Põe lá, João 13, 23, ele fala: João, o discípulo amado. João 13, 23. Ele mesmo. A autoestima desse pessoal que escreveu a Bíblia é muito massa. Vocês lembram no começo lá, quem está lendo a Bíblia o ano inteiro, lá, ó. O discípulo a quem Jesus amava. João 13, 23, escrito por ele mesmo. Se eu estivesse escrevendo a Bíblia. Em Êxodo, acho tão interessante que fala assim, né? Vocês já leram Êxodo? Tem uma parte que fala assim, que a mãe de Moisés, como é que ela chama? Joquebede. Vendo que o menino era bonito, quem escreveu isso? Moisés. Entende? Eu acho muito bom. Olha lá, Êxodo 2, de 2 a 10, aí vai lá que, vendo que o menino era formoso, vendo que o menino era bonito, escreveu Moisés dele mesmo. Gente, a gente tem que ter essa autoestima desse povo, amém? E ele fala que Jesus amava Lázaro. E isso é João falando, então quer dizer que amava mesmo. Lázaro era amigo de Jesus, Jesus amava Lázaro. Mas isso não impediu Lázaro de ficar doente. O fato de Jesus amar a Lázaro e chamar Lázaro de amigo não impediu Lázaro de enfrentar uma crise. O fato de Jesus me amar e amar você não vai fazer com que eu e você não enfrentemos crise. Vamos conversar com essa passagem aqui. Imagina como é que foi para Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, Jesus amava ele. Ai, estou me sentindo mal, passando mal, não estou conseguindo respirar direito. Mas vamos lá, vou continuar trabalhando. Ai, parece que está piorando. Febre. Ai, estou sentindo muita dor. Estou doente. Preciso deitar. Preciso ficar de repouso. Está piorando. Não estou conseguindo nem abrir o olho mais. Nossa, parece que eu vou morrer. Tem processo que é diferente. Quem lembra da pregação do Leandro das caixas? 3 caixas iguais foram entregues. O mesmo resultado estava nas caixas. Uma teve que dar para outra pessoa. Outra ficou para ela na hora. O outro teve que esperar 7 vezes mais para receber a mesma coisa. Às vezes, para o mesmo resultado na terra, eu e você vamos passar por processos diferentes, porque Deus sabe o Saul que Ele precisa arrancar de mim e o Saul que Ele precisa arrancar de você. Deixa eu te dar uma notícia. Você não é o centro do universo. Não é tudo sobre mim. Não é tudo sobre você. O centro do universo é Jesus Cristo. As coisas que acontecem na nossa vida, as boas, as ruins,
Elas têm um propósito maior. Mas isso não significa que Jesus não se importa comigo, que Jesus não se importa com você. Talvez você está se sentindo triste, sozinho, em depressão. Ele se importa com você. João 11:17 diz que quando Jesus chegou lá, Lázaro ficou doente, mas quando Jesus chega, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quem aqui já passou por um processo que ao invés de melhorar, piora? Vai piorando, vai piorando. Vai piorando tanto que chega uma hora que não tem mais esperança. Agora não tem jeito mais. Quem aqui já passou por crise que ao invés de melhorar ia piorando tanto que chega uma hora e você fala, morri. Agora já era. Sabe que para os judeus, se você for ler o Antigo Testamento, vai falar que até o 3º dia, quando alguém morria, era crença, tá, gente? Isso não é verdade, mas era uma crença deles. Até o 3º dia, a alma podia voltar para o corpo. Tipo assim, morri. Por 3 dias, a alma ficava ali perto, né? Ah, vai que ela abre o olho. Mas depois do 3º dia, a alma vazava para o além. Por que Jesus demora 4 dias? Porque agora ficou impossível. Tem hora que o nosso coração é tão duro, que se não fica impossível, não acaba. Lázaro estava na cama. Eu imagino que Lázaro falou, né, com as suas irmãs, chama Jesus, porque já tomei aqui todas as ervas. Tomei Tilenol, tomei tudo que tinha. Não está resolvendo. Chama Jesus. Hoje seria como se alguém falasse com você, ora comigo. Ora comigo. Lázaro na cama. Deus, silêncio. Lázaro fica mais doente. Deus, silêncio. Lázaro morre. Silêncio. Tem processo que a gente passa no silêncio. E vai só piorando, só piorando. Eu imagino que Lázaro, quando ele estava quase morrendo, porque ele era um ser humano, ele deve ter pensado, isso é tão injusto. O Senhor falou que o Senhor era justo, mas isso é tão injusto. Eu imagino que depois que Lázaro morreu, Marta e Maria, desconsoladas, pensaram com elas mesmas, cadê Jesus? Ele não falou que amava a gente? Cadê Jesus? Será que ele não está vendo a gente? Será que ele está fazendo algo mais importante? Cadê Jesus? Ele não vinha nas nossas festas? Cadê Jesus quando eu preciso dele? Cadê Jesus? Estou sozinha. Cadê Jesus? Está doendo? Ele mentiu? Ele falou que estaria sempre comigo? Cadê Jesus? Silêncio. Talvez é você aqui hoje, talvez essa é a condição da sua alma hoje. Cadê Jesus? Não existe propósito sem processo. E então a grande pergunta teológica surge no meio do texto. Onde você estava,
Jesus? Por que você não veio? Quem já perguntou isso? O Senhor não é bom? Por que dói tanto? O Senhor não é Deus que pode todas as coisas? Então por que o Senhor me abandonou? João 11, 21. João 11, 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, a minha avó não teria morrido de câncer. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria tentado me matar. Se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria sentindo essa depressão. Se o Senhor estivesse aqui. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro sofreu um processo. Marta passava outro processo. E Maria enfrentava outro. Cada um de nós reage diferente às mesmas circunstâncias. Cada um de nós sente, precisa de coisas diferentes, ainda que na mesma circunstância. Futuros pastores, preste atenção nisso. Somos todos imagem e semelhança de Deus, mas somos todos únicos. A minha dor não é a mesma que a tua dor não é a mesma que a minha. Não trate as pessoas de acordo com a tua dor, com a tua ferida, com a tua força. Peça a Deus discernimento. Cada um de nós, na mesma circunstância, sente, reage, precisa de coisas diferentes. Lázaro precisava do poder de Deus. Marta precisava da verdade. Maria precisava do consolo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Na mesma circunstância, Lázaro precisava do poder de Deus. Marta precisava da verdade de Cristo. Maria precisava do consolo do Espírito. Ele é um Deus perfeito. Ele é o grande eu sou. Nele não há dúvida, não há sombra de variação. Ele é o eu sou. É assim que ele se apresenta. O que você precisa hoje, ele é para você. Quantas vezes nós mulheres, principalmente, questionamos o tratamento de Jesus com Marta e Maria? Eu e a Rebeca já conversamos sobre isso. Parece que ele era tão duro com Marta, tão doce com Maria. Mas não é. Jesus sabe o que você precisa, Ele te dá exatamente o que você precisa no dia que você precisa, porque Ele é o perfeito amor. Ele é o perfeito conselheiro. Para Marta, Jesus oferece a verdade, João 11, 21. Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. O seu irmão vai ressuscitar, eu sei que ele vai. No 25, ele fala a verdade para Marta, que é o que ela precisava. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê, eu creio. Foi suficiente para Marta. É isso que você precisa hoje, a verdade. Você está aqui hoje, você precisa conhecer a verdade. Eu te falo a verdade.
Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Entenda essa verdade. A verdade cura, liberta, salva. Você quer a verdade? É para isso que você veio hoje. Enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. Essa é a verdade. Não tem nada que você está vivendo hoje que esteja além da graça de Deus. A graça para você nessa noite. Independente de onde você está na sua vida. Se você está vivo, a graça para você. Para Maria, Jesus oferece o consolo. João 11:32 fala que ela se prostrou aos pés de Jesus. No verso 35 fala que Jesus, vendo aquilo, ele chorou com Maria. Você já se perguntou por que Jesus chorou? Porque Jesus, vamos lá, ele tem todo o conhecimento e todo o poder. Por que ele chora? Ele podia simplesmente chegar lá e falar assim, mais uma vez, futuros pastores, presta atenção, você que tem chamado pastoral, você que sabe que as pessoas chegam até você, que te procuram mais do que as outras. Jesus poderia chegar lá e falar assim, por que vocês estão chorando? Vocês não são crente não? Vocês não sabem que ele vai ressuscitar na glória? Você não sabe que Lázaro era crente? Vocês estão chorando à toa. Para de chorar, vocês não têm fé não? Vocês estão chorando à toa. Jesus faz isso? Não. Jesus chega lá assim, ei, vou fazer um milagre aqui, todo mundo, pode parar de chorar. Vocês estão chorando à toa. Eu vou fazer um milagre. Vocês têm que ter fé. Para de chorar. Ele faz isso? Não. Jesus não despreza os nossos sentimentos. Ele é um Deus que não despreza os nossos sentimentos. Algumas pessoas, na hora da crise, na hora da tribulação, precisam ser lembradas da verdade. Amém? Algumas pessoas, na hora da crise, precisam do poder de Deus. Amém? Outras precisam do consolo. Mas verdade, poder, consolo, sem compaixão, não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. Ser discípulo é entender que chegar e falar, tenha fé. Não. Compaixão. Eu e você temos um Deus, um homem mais maduro que existiu, com uma fé perfeita, que chorou. A graça de Deus na crise. Chorar não é falta de fé. Falta de fé é duvidar. Chorar no luto, na crise, no momento difícil, Jesus não ignora a tua dor. Quando alguém te perguntar, por que você fala que o Deus, o Jesus que é o Senhor? Você fala, porque Ele importa comigo de verdade. Gente, que outra religião que você conhece que apresenta um Deus que chora com o seu povo? Me fala. Que Deus é esse? Que sofre, que morre pelo teu povo. Nenhuma outra religião apresenta um Deus disposto a sofrer e morrer pelo seu povo. Lázaro estava morto. Marta e Maria em luto. E quando passamos por esse processo, essas tribulações, sempre tem um amigo de Jó,
Quem sabe o que é um amigo de Jó? Amigo de Jó é aquele que já chega acusando, que já chega decifrando tudo. Um amigo de Jó chegaria lá no velório e falaria assim: certeza que Lázaro estava em pecado para morrer jovem, ele não honrou pai e mãe. Certeza. Conheço a palavra. Para morrer jovem assim, ó, não honrava pai e mãe. Amigo de Jó. Sabe o que é o amigo de Jó? Ele vai falar assim: Marta e Maria estão sofrendo, sabe por quê? Marta não para de trabalhar. Marta só quer servir, servir, servir. Maria só fica lá no mundo da lua, orando, 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 achando que as coisas vão cair do céu. Amigo de Jó. Mas lembre que chamado não é videoconferência. O que Lázaro, Marta e Maria foram chamados para fazer, ninguém entende, ninguém explica. Nem todo mundo vai entender o seu chamado. Não é isso que estava acontecendo ali. Quem sou eu, Marcela? E quem é você, sentado aqui hoje, para decidir ou para afirmar quando Jesus está feliz com alguém ou não? Quem foi que te deu o poder de avaliar a vida da pessoa e falar: Jesus está feliz com ela? Quem? De onde que você tirou essa ideia de que problema e tribulação indica raiva de Deus? Isso é muito comum entre os brasileiros, infelizmente. Até as crianças são educadas assim: Deus vai te castigar, hein? Quem já ouviu isso? 300.000 vezes. Mais do que discípulo na Bíblia. Sabe? Você concorda comigo que Jesus era um bom homem? Temente a Deus. Obediente. Mas vamos falar sério que a vida de Jesus parecia que estava dando tudo errado o tempo inteiro. Rejeição. Jesus sofreu. Rejeição. Humilhação. Morte de cruz até. Solidão. Jesus. Cadê a Emily? A Emily gosta de falar: a vida não é um morango. Os processos, as lutas, as tribulações que a gente passa não são termômetros do amor de Deus. Eu acho muito interessante em Lucas 13, chega um povo lá para Jesus e fala assim, em Lucas 13:1, Pilatos misturou o sangue de uns galileus com o sacrifício, quer dizer, matou uns galileus, eles pecaram mais, Jesus? Olha lá, ó. 2, eu vou dar a Bíblia, porque a minha opinião, gente, realmente não muda a vida de ninguém, mas Bíblia muda de todo mundo, amém? Então, a prova do que eu estou falando está aqui, ó, Lucas 13:1. Pilatos misturou sangue de Galileu, eles morreram. Aí Jesus falou assim, vocês estão achando que eles eram mais pecadores que todos os outros porque sofreram? O que Jesus responde no verso 3? Não. Que ideia é essa de que quem sofre é mais pecador? Gente, eu estou falando de pessoas que andam em obediência, eu não estou falando de fruto de pecado. São coisas diferentes, amém? Uma coisa é fruto de pecado, fruto de escolha errada. Outra coisa é tribulação, processos que passamos para o nosso amadurecimento. E lógico que no processo aparecem coisas que precisamos deixar para trás. E como que eu sei que Jesus está feliz comigo? Lendo a Bíblia. Como tudo na vida. A Bíblia diz, ame a Deus, ame pessoas. Se você ama a Deus, ama pessoas, Jesus está happy, feliz com você. Obediência. Agora, amar a Deus implica obediência, né? Sabe? Eu e você, a gente não pode simplesmente decidir. Perdi meu emprego, Jesus está triste comigo. Sofri um acidente de carro, Jesus está bravo comigo. Não é assim que funciona. Jesus não morreu na cruz para eu e você ter uma vida sem problema. Ele morreu na cruz para que quando a gente passar pelo problema, a gente passe como Ele, glorificando o nome do Senhor. Amém? Tribulação produz caráter. Nossa vida tem processo de dor, de perca. Não é essa a história da cruz? Da morte vem ressurreição.
Senhor é glorificado como passamos pelos processos em obediência. Não é sobre não chorar, não ter lágrima, não ter dor, mas a graça no processo. A graça para mim e para você em meio à crise. O louvor já pode subir. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, os seus inimigos disseram: agora ele tem que ir. Porque esse foi o maior milagre de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. E os inimigos de Jesus falaram: agora a gente tem que acabar com a vida dele. Foi logo depois da ressurreição de Lázaro que começou a caminhada final para a cruz. Você acha que Jesus não sabia disso? Que quando ele ressuscitasse Lázaro, ia ser dada a largada da cruz? Sabia ou não sabia? Jesus sabia que a única forma de interromper o funeral de Lázaro era causar o seu próprio. Jesus sabia que a única forma de tirar Lázaro do túmulo era colocar ele mesmo nele. Jesus sabia que a única forma de tirar Lázaro da morte era morrer. E ele está disposto a isso. Por mim e por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por mim e por você. O sacrifício da cruz ainda vale até hoje. Essa é a mensagem da cruz. Você quer fazer parte disso? Morra para você mesmo. Pegue a tua cruz. Esteja disposto a morrer. São os processos que parecem nos matar, que nos forjam para o nosso chamado. É muito bom vir aqui falar de promessa, promessa, promessa. Mas a maior promessa é a eternidade. E não tem eternidade sem morte. Antes de irmos para a eternidade, vamos morrer para essa vida, literalmente, mas antes precisamos morrer para nós mesmos. Nós temos um Deus que está tão comprometido em acabar com o nosso sofrimento e com a morte, que Ele compartilha dessa dor com a gente. É tão injusto isso que está acontecendo comigo. It's not fair. Vocês falam assim, tão bonito em inglês. It's not fair. As meninas com lágrimas nos olhos, eu com lágrimas nos olhos. A perseguição de Jesus foi justa? Havia alguma justiça terrena ali? Jesus tinha um propósito. Jesus já era Deus. E mesmo assim, Ele passou pelo processo. Ele passou pela prova. Se você hoje está se perguntando, eu não sei se Deus se importa comigo. É claro que Ele se importa com você. Não, parece que Ele não me escuta. Então como que Ele estava disposto a sofrer por você? A morrer por você e por mim?